Para a oitiva. Secretário André, muito obrigado pela sua presença. André Reis. O senhor será inquirido como testemunha e, nessa condição, tem o dever de dizer a verdade sob pena de praticar crime de falso testemunho. Vamos combinar, vereadores, como tem feito todas as oitivas. Fazemos a rodada com 2 perguntas para cada vereador. Os vereadores tendo mais perguntas, depois de rodar toda a comissão, nós abrimos para os outros vereadores que estiverem presentes até o término das perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor André o senhor faz parte do comitê da Covid, da Prefeitura de Belo Horizonte? São 2 comitês, né, vereador? Tem um comitê de retomada, da qual eu sou parte, formal, e o comitê do Covid, da qual formalmente os médicos que são parte, junto com o secretário de Saúde. Participei de inúmeras reuniões, mas eu não sou parte do comitê, não. Então, o senhor participa de qual comitê? De retomada econômica. Ok. Esse comitê de retomada econômica é formado por quais pessoas, secretário? Hoje, a formação dele é Secretaria de Planejamento, de Fazenda, de Saúde e Desenvolvimento Econômico e Política Urbana. No início não tinha política urbana, na última versão, se não me engano, entrou política urbana. Então, basicamente, saúde, fazenda, planejamento e desenvolvimento econômico. Os médicos, então, não fazem, os médicos voluntários, né, os 3 médicos voluntários não fazem parte desse comitê, então? Não. Ok. Essas suas reuniões desse comitê aconteciam quais os dias? A gente não tinha rotina fixa, na verdade, as reuniões, basicamente o grupo, o principal contingente, tempo que a gente gastou foi justamente recebendo as demandas do mercado, dos setores econômicos e conversando com os setores durante todo o período. E discutindo nos momentos de possibilidade de reabertura, discutindo quais formatos de protocolo atendiam, quais não atendiam, o que a gente poderia encaminhar para o outro comitê, e assim a gente foi feito, quais as medidas poderiam poder apoiá-los, mas a gente não tinha uma rotina, basicamente era sob demanda que a gente fazia boa parte das reuniões. Vocês têm atas dessas reuniões? Não, não temos. Não tem nenhum documento, nenhuma ata? Não temos. Ok. Algum vereador deseja continuar as perguntas? Ô, presidente, bom dia. Bom dia, vereador Zé Ferreira. Só vou remarcar minha presença aí, mas eu não tenho pergunta não, viu? Ok. O vereador Juliano. Sim. Uma correção, lá nas primeiras reuniões lá atrás, eu encaminhei para a Câmara, o presidente fez parte de algumas reuniões conosco, mas lá nas primeiras reuniões eu já não lembro se existia formação do comitê de retomada, mas foram reuniões que não necessariamente formatadas dentro de algum desses comitês, que tinham 6 atas que foram encaminhadas para a Câmara. Isso lá por volta de março do ano passado, mas foram aquelas reuniões que teve participação, inclusive, da Câmara de Vereadores. Mas eu não sei no âmbito de qual de comitê que isso aconteceu, mas foi um grupo de trabalho da Prefeitura, junto com alguns atores econômicos, Sindlojas, CDL e a presidente da Câmara, participou de algumas delas, se não me engano. Com certeza, de algumas ela participou. E elas foram todas enviadas para a Câmara à época. Ok, obrigado. Eu tenho mais algumas perguntas, mas eu já fiz as minhas 2. Outros vereadores querem fazer outro tipo de pergunta? Vereador, presidente, estou presente aqui, viu? Obrigado, vereador Bruno. Registra a presença do vereador Bruno Miranda. Obrigado pela presença. Senhor André Reis, o senhor... Juliano Lopes, eu tenho algumas perguntas, mas eu vou deixar para você terminar as suas, porque eu consigo seguir uma linha de raciocínio, pode ser? Sem problema, obrigado. O senhor, como secretário de Planejamento e Orçamento e Gestão, pode me informar como foi o planejamento da Prefeitura para fazer os repasses de recursos de 220 milhões para as empresas de ônibus, secretário? Bom, dentro das minhas competências, o que a gente faz no âmbito da Câmara de Coordenação Geral de Finanças, a gente verifica qual a capacidade fiscal do município de arcar com esse tipo de compromisso, com qualquer outro no envolvimento da pandemia. Então, os valores globais foram debatidos junto conosco, o secretário de Fazenda, qual que era a capacidade do município de arcar com isso, e foram feitas essas como as outras despesas no âmbito fiscal mais global da Prefeitura.
Sim, mas houve uma solicitação logo, porque o decreto do prefeito foi no dia 19 de março de 2020. Já no dia 25 de março, a prefeitura repassou 5 milhões para Transfácil repassar para as empresas. Só tem algum documento, porque até agora a BH Trans não tem esse documento, todo mundo que é envolvido no processo não tem esse documento. Houve uma solicitação das empresas de ônibus para esse primeiro repasse com menos de uma semana de Covid, né, de pandemia. Elas foram já beneficiadas com um recurso de 5 milhões da prefeitura. Só tem algum documento aí que elas pedem à prefeitura uma ajuda, um auxílio? Não tenho. Isso não fez parte do meu processo de trabalho, das minhas atribuições lá. A negociação, a parte técnica foi apoiada pela BH Trans e negociada junto aos pagamentos da Secretaria de Fazenda. Mas não tem nenhum documento que eu saiba, não. Nunca chegou para mim. Para mim, não. Ok, secretário. O senhor só autorizou o repasse, né? Ou não? Não, eu não preciso autorizar esse repasse. Quem autoriza esse repasse, o senhor sabe informar? O repasse foi feito por autorização. Foi via um contrato e foi via um acordo judicial. Tá, eu queria deixar em ata, mais uma vez, nenhum funcionário da prefeitura recebeu sequer uma solicitação das empresas de ônibus, ou via e-mail, ou correspondência, ou qualquer tipo de informação, para repassar. Logo no início da pandemia, com 6 dias de pandemia, a prefeitura repassou, assim, do nada. Apenas 5 milhões para as empresas, apenas, né? 5 milhões. Quer dizer, como é que a prefeitura repassa 5 milhões para o Transfácil se não tem documento deles solicitando 5 milhões? Qualquer tipo de negociação da prefeitura, no início de IPTU, de SQS, é uma dificuldade danada. Agora, 6 dias de pandemia, a prefeitura repassou 5 milhões para as empresas de ônibus, sem as mesmas solicitarem esse recurso para a prefeitura. Porque o antigo presidente da BH Trans, o senhor Célio Bousada, disse que não tem o documento, o senhor André Reis, do planejamento, não tem o documento, o secretário Fleury não tem o documento, ninguém tem o documento. É a mesma coisa de cair 5 milhões na conta de qualquer pessoa sem ter solicitado. Então eu gostaria de constar em ata, que na hora que o relator fizer o seu relato, esse termo consta em ata. A Prefeitura de Belo Horizonte, com 6 dias de pandemia, repassou 5 milhões para as empresas de ônibus sem ter qualquer tipo de documento pedindo essa solicitação. Vergonha isso. Vergonha o que a Prefeitura fez. Foi o único setor beneficiado pela Prefeitura, foi as empresas de ônibus. Vereador Nicolas, da minha parte, está tranquilo, depois eu termino minhas outras perguntas. Fique bem à vontade para fazer as suas. Perfeito. Obrigado, professor Jean Lopes. Bom dia, secretário André Reis. Tem algumas perguntas, são objetivas, então não vai tomar também muito tempo. As minhas perguntas dizem com relação, principalmente, à intermediação, se houve alguma intermediação ou alguma negociação entre você, né, no caso, e o IAPOC, na pessoa do senhor Mário Valadares e a Prefeitura. Houve essa intermediação, alguma negociação entre o IAPOC, na pessoa do senhor Mário Valadares e a Prefeitura? Sim, houve. Ok. Como foi realizada a negociação da doação feita pelo Shopping IAPOC com a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão? Desculpa, eu perdi a primeira palavra da pergunta. Como foi? Realizada a negociação dessa doação feita pelo IAPOC com a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Não houve uma negociação, né? No dia 2 de julho, o senhor Mário Valadares me ligou, eu não conhecia, foi alguém, eu acho que o Dr. Jackson passou meu telefone, ele me ligou falando que precisava de alguns dados, que ele faria uma doação para a prefeitura de alguns respiradores, e eu passei para ele os contatos do pessoal que trabalha com a especificação e algumas listas de fornecedores que a prefeitura está para poder fazer a pesquisa de preço e poder fazer a realização da compra. E foi isso. Então não teve isso, não chegou. Ele só me comunicou que iria fazer a doação. Eu dei os acessos para saber onde é que ele busca os dados de especificação e onde ele entregaria os respiradores, o endereço de entrega. Ok, então a determinação de onde seria
o destino, né? Porque eu acredito que o senhor Mário Valadares não tem um conhecimento técnico, né, de onde ele ia destinar essas doações. Então, a destinação, né, por exemplo, para qual hospital, para qual UPA, né, que receberia essas doações envolvidas, foi uma orientação sua? Não, não. Eu mandei, na verdade, ele entrega no almoxarifado central da saúde. Tinha 2 grandes almoxarifados da prefeitura e o da saúde, e ele faz a entrega lá. Então, aonde vai fazer a distribuição, eu não faço nem ideia onde esses respiradores foram para lá. Essa é a Secretaria de Saúde que faz essa gestão. Entendi, é porque não nos estranha, porque é só para recapitular aqui, secretário, da primeira vez que nós perguntamos, né, inquirimos aqui o secretário Jackson Machado, primeiro que ele nem sabia dessa doação, né, nos estranha porque é a maior doação que Belo Horizonte recebeu aí no âmbito privado, e depois disso ele lembrou, né, a partir ali de um assessor, e ele disse que a negociação depois, né, o Mário Valadares disse que a negociação tinha sido feita com você e com Leonardo Villetti, se eu não me engano o nome. E nisso fica algo muito nebuloso, porque a gente nunca sabe de fato quem que realmente está determinando as especificações, né, para onde está envolvido de fato essa negociação. Então, pelo que eu entendi, o senhor somente o direcionou para onde deveria ser enviado isso, mas toda a questão de logística não foi feita entre você e o Mário Valadares, correto? Não, não. E foi outros doadores também, na verdade, fazer encaminhamento. Meu papel nessa história era basicamente receber o contato de algum outro doador, encaminhava os endereços de entrega. Se eles precisassem, no caso de especificação do produto, eles mandavam a especificação, eu solicitava na saúde e repassava, mas alguns eles precisavam, no caso isso variou, mas o caso dele foi só isso. Ele pediu e encaminhei para o almoxarifado. O senhor Mário Valadares disse que também negociou com o senhor Leonardo Villetti. O senhor conhece esse servidor? Não, eu acho que eu sei quem é, que eu acho que é um servidor da saúde na área de engenharia, que faz a especificação desse produto, mas eu não conheço. Assim, na época eu conversei com alguns servidores da saúde, mas eu só suspeito que seja ele, um servidor da área de especificação de engenharia, que fala qual que é o padrão, né, se atenderia ou não o produto encontrado, mas eu não o conheço. Ok. De quais momentos dessa negociação o secretário de Saúde, Jackson Machado, ele esteve diretamente envolvido? Eu não faço ideia. Na verdade, o doutor Mário Valadares me ligou falando somente que tinha feito um contato com o secretário Jackson, que ele queria fazer uma doação. O Jackson passou o meu telefone e eu passei os dados de entrega, de onde ele entregaria os respiradores, né? Ele me informou depois que não tinha conseguido a totalidade, que ele queria doar, que seriam, eu acho que ele conseguiu comprar 3 numa tacada e depois ele comprou o resto. Mas isso eu não sei como que o Dr. Jackson conversou, qual a participação. O Dr. Mário Valadares me ligou e me informou isso. Ok. Quando você, no caso, né, orientou aí, o Mário Valadares, teve essa negociação pelo senhor e pela Secretaria de Planejamento, de quem é a responsabilidade de publicar o extrato do recebimento da doação no DOM? Olha, se não me engano, é da gestão da almoxarifada e da Secretaria da Fazenda. Porque eu não sei se os almoxarifados de gestão são separados, se o da saúde ou da Fazenda, mas é na Fazenda. Então o senhor mesmo não tem nenhuma responsabilidade quanto ao procedimento de publicação desse processo no Diário Oficial do Município? Não, né? assim, na verdade eu nem sabia, assim, eu fui saber exatamente quantos que foram doados, que a gente recebeu muitas intenções de doação, que eu nem sabia se foram concretizados, elas acabavam sendo concretizados ou não, e assinado o termo de doação, que é assinado junto à Secretaria de Fazenda, que depois faz a publicação. Ok, só para recapitular, por favor, secretário, especifica para mim, de fato, o que foi conversado entre você e o Mário Valadares. Mais uma vez, por favor. O Mário me ligou e me disse que tinha conversado com o Dr. Jackson, que passou o meu telefone, que ele tinha uns respiradores que ele queria fazer essa doação. E ele queria saber qual a especificação, aonde que entrega, etc. E na época eu procurei ter registro disso, eu não tenho se o próprio Leonardo, quem na área de saúde, como é que foram esses contatos técnicos, mas a verdade, a ligação que eu tive com ele sobre esse assunto foi só essa,
depois as áreas técnicas que resolveram esse tema. Ele passou um contato, um trabalhador lá que fazia essa operação, que esse contato operacional da equipe dele, a gente passou para frente, eles resolveram como funcionaria a compra e a entrega no almoxarifado. Mas foi uma conversa rápida de um dia, assim, no mesmo dia ele me ligou e eu não... Foi só essa vez, não sei se ele me ligou depois sobre esse assunto, não me recordo, mas foi só isso. Ele me ligou, foi uma ligação rápida. Me ligou, pediu os contatos, passei os contatos e o endereço de almoxarifado. E esse endereço de entrega, se não me engano, foi na própria, na Secretaria de Saúde, tem um almoxarifado específico. O senhor possui alguma documentação de que foi enviado para o Mário, dessa orientação que o senhor fez a ele? Não tenho, não. Não só me passou o contato. Tinha o contato do gestor do almoxarifado e eu passei o contato do gestor do almoxarifado. Entendi. Então, basicamente, você passou só o contato do almoxarifado e foi isso. Não houve nenhum tipo de troca de documentação, de envio, de orientação para ele, nada. Foi somente via oral mesmo. A área técnica, o Mário pediu, eu acho que a área técnica da minha secretaria fez alguma primeira estimativa, passou uma lista para ele com a lista de fornecedores, mas eu não acompanhei esse trabalho. O que foi essa lista? Que foi de quem são os fornecedores possíveis para poder fazer a negociação com os fornecedores da aquisição. Mas eu não sei de quem que ele comprou, no final das contas, eu não sei como é que funcionou. Eu sei que o respirador isso me informaram depois, eu nem sei se foi, eu acho que não foi ele, que o respirador que ele tinha olhado o preço, ele verificou na saúde se atenderia a especificação técnica. Foi isso, mas eu acho que aí teve troca, deve ter tido troca de e-mail sobre qual o formato, especificação, esse tipo de coisa, mas não comigo. Ok, para mim eu estou satisfeito. Obrigado, secretário. Obrigado, vereador. Vereador Irlan Melo. Obrigado, presidente. Conseguem me ouvir aí bem? Sim. Secretário André, bom dia. Obrigado pela presença. Gostaria de perguntar a Vossa Excelência se em algum momento Vossa Excelência tem conhecimento se valores enviados pelo governo federal e estadual foram repassados para as empresas de ônibus. E se não, esse repasse que foi já mencionado pelo nosso presidente aí, essa antecipação de compras, ela veio de qual recurso? Não, eu desconheço o repasse de recurso federal e do Estado. Na verdade, até onde eu sei, são só recursos do Tesouro Municipal. Em relação aos valores que foram repassados para as empresas de ônibus, Vossa Excelência tem alguma estimativa de pago nos cofres públicos? Desculpa, cortou, vereador. Estimativa de quê? De retorno desses valores ao erário público? Sim, a gente tem, na parte que foi feita via contrato, né, de aquisição de vales, o que vai determinar até a estimativa de tempo, vereador, é como a gente vai reconfigurar a questão do trabalho presencial. Nesse último mês, agora, mês de setembro, mês fechado, a gente já teve um retorno de consumo bem parecido com os padrões de 2019. Até alguns meses atrás, como tinha um volume muito grande de teletrabalho, principalmente considerando a Secretaria de Educação, que não tinha voltado na sua inteireza, né, estava fazendo o trabalho à distância, a gente não tinha um dispêndio de vale transporte significativo nesse período. Eu acho que vai ficar mais seguro a gente configurar a estimativa desse valor, da parte contratual, que é em torno de 100 milhões de reais, quando a gente tiver mais para o final do ano, início do ano que vem, quando a gente tiver a totalidade de servidores já configurado, quem trabalha presencialmente e quem não trabalha. Mas para a gente ter uma estimativa assim, de vales totais, tanto do Ótimo como do Transfaça, pouco mais de 30 milhões de reais ano que a Prefeitura gasta, no caso do Transfaça, em torno de 25 milhões, isso pegando valores de 2019, que é um ano pré-pandemia. Então, a gente está falando de 25 milhões de reais ao ano, mais ou menos. Então, vai definir qual que é o formato de trabalho que a gente vai adotar de uma forma geral. Mas eu não acho que vai ser muito diferente do padrão anterior de consumo, porque boa parte dos servidores da Prefeitura, falando de educação,
de saúde e, vamos supor, guarda municipal. Você pega esses 3 setores, é um contingente que já a maioria dos servidores municipais já estão trabalhando presencialmente, então esse consumo deve voltar a atender aos valores de 2019 em breve. Então esses valores são de aproximadamente 25 milhões ao ano? Aproximadamente. Ok. Considerando aí que nós temos... Isso do cenário 2019, viu, vereador? Então, pois é, mas... 2020, a média desse ano, ele está variando, porque todos os meses desse ano ele está aumentando o valor mês a mês de consumo em 2021. Considerando que o contrato, se não acontecer nada via judicial, ou mesmo por provocação da prefeitura, considerando que já existe até um procedimento do Ministério Público, até 2028, que é o prazo do contrato, nós temos aí cerca de 7 anos, não é? E os repasses foram acima de 220 milhões. Então, se você fizer uma conta matemática simples, nós não temos a garantia de que no curso do contrato nós teremos o ressarcimento desses valores aos cofres públicos. Então, assim, eu sei que a sua função é essa questão do planejamento, mas que passa também pelas finanças. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, se possível, que enviasse para essa CPI uma estimativa o mais próxima possível da realidade, porque eu sei que não tem como fechar isso, em relação à perspectiva real de retorno desses valores para o erário público, porque a conta que a gente está fazendo é que não dá. O vereador, desculpa, pode continuar. Pode falar. A gente tem que separar os dois montantes de valores, né, que fez assim, grandes números, né, das aquisições. O acordo via judicial, ele não vincula isso a servidor público, né? A primeira parcela foi adquirida via contrato de servidor público de 101 milhões de reais. 116 milhões de reais foram via acordo judicial. Inicialmente, esse vale ele faria parte do Auxílio Belo Horizonte. Isso foi o desenho inicial, fazer parte das famílias pobres, extremamente pobres, justamente no campo da retomada econômica, porque essas pessoas têm dificuldade de mobilidade, inclusive para buscar emprego. Foi tirado da primeira minuta do projeto, porque a gente achou que nesse momento, quando mandou lá atrás em julho, a gente achou que nesse momento não seria adequado colocar tão mais gente dentro do transporte público, nesse momento. Na comissão, se não me engano, da própria BH Trans, uma das comissões lá da CPI da BH Trans, isso foi avaliado, a secretária Maíra apresentou o que foi a proposta. Alguns vereadores já têm procurado e querido conversar sobre esse assunto, mas esse é um assunto que pode voltar à pauta e fazer uma discussão nesse sentido, porque esse é o desenho inicial, pelo menos no mínimo dessa parcela de 116 milhões de reais, que pode ser um adendo ao Auxílio Belo Horizonte, às camadas mais pobres da retomada do emprego. A outra parcela que se refere ao contrato de consumo de servidores públicos, a gente tem dificuldade hoje de fazer, levantar um saldo que poderia até ser considerado nesse mesmo formato, porque a gente ainda não sabe o que vai ser, qual o nosso consumo nos próximos anos. Mas talvez as coisas de até o final do ano, início do ano, a gente consegue ter um desenho da parcela de 100 milhões que eventualmente poderia ser disponibilizado. Então me ajuda a entender. O acordo judicial não tem qualquer vinculação com vale para servidor público. Né? Pois é, mas então o acordo ele abrange o valor de 116 milhões. Isso eu estou falando de grandes números, eu não acompanhei. Eu quero até, secretário, só pedir licença, Vossa Excelência, reiterar ao nosso presidente, eu não recebi, presidente, a ata do acordo. Eu estou aguardando a ata do acordo. Vossa Excelência pode me passar, se puder, pode até me mandar pelo WhatsApp, não tem problema. Eu vou pedir assessoria. É o contrato feito no dia 20 de dezembro no TJ. Exatamente. Sim. É uma ata de acordo feita no Tribunal de Justiça. Isso é justo. Isso. Eu vou pedir a minha assessoria para te encaminhar agora, tá bom? Por favor. E aí pode ser até que eu tenha outras perguntas com base nela. Mas assim, só para fechar minha participação agora nesse início, e deixar claro aqui com o secretário. Então, esse acordo, secretário, ele foi relativo ao valor de 100 milhões de reais, é isso? 116, se não me engano. Eu vi pela ata. 116. E ele não tem uma vinculação específica com o funcionalismo público municipal. Não. Ele pode ser utilizado de outras formas. Pode. É como se fosse um crédito da prefeitura. É isso. É um crédito dele junto ao consórcio que pode ser utilizado em qualquer política pública. A gente até utilizaria até no próprio
como chama, Vale Estudantil, né? Do auxílio estudantil, mas ele gastaria um tempo maior. Então, para a gente poder fazer um gasto mais efetivo e recuperar junto às empresas no menor prazo possível, a gente acreditava que via o Auxílio Belo Horizonte era o melhor desenho. Mas, naquele momento, em vida do projeto de lei, a gente conversou isso até com alguns vereadores que nos procuraram, a gente não achou adequado do ponto de vista sanitário fazer. Mas é algo que pode ser feito a qualquer tempo e talvez o momento agora possa ser um momento oportuno de voltar com essa discussão. Tendo em vista as questões sanitárias, a pandemia, etc., a gente está com uma situação mais estabilizada. E o restante, então, está vinculado, é cerca de 102 milhões, é isso? 101. 101 milhões. Desses 101 milhões, quantos já retornaram para a prefeitura? Você tem noção? Quantos já foram utilizados? Não tem, porque chega para mim, velho, como é que funciona essa história. Eu lanço para a Secretaria de Fazenda toda a minha demanda de vale transporte, ela faz o pagamento e a compensação do outro lado. Então, todo mês chega para mim a demanda de vale dos servidores, eu pego a folha de vale dos servidores e encaminho para a Secretaria da Fazenda que faz a compensação e esse valor. Mas se a gente pensar que a gente consome em torno de 20 milhões, 25 milhões de anos do Transfácil, dá para a gente ter uma noção. Mas isso com a cidade aberta, né? Não, isso com servidores trabalhando, né? Mas tem muitos que ainda estão de home office. Mas 90% estão trabalhando. Com educação trabalhando e saúde trabalhando, a gente falou da maior parte dos servidores da prefeitura. Você me permite uma parte? Claro, presidente. O secretário Fleury, em entrevista à Rádio Itatiaia, semana retrasada, diz que não tem como a prefeitura receber o dinheiro em volta em Vale Transporte. Ele foi claro e objetivo. Não tem como devolver o dinheiro em Vale Transporte para os funcionários públicos. Palavra dele gravada, e eu tenho essa gravação. O que a prefeitura quer fazer é um projeto de lei para criar um Vale Transporte, o auxílio aqui na Câmara Municipal aprovando esse projeto. Só para deixar bem claro que o que a prefeitura fez foi um empréstimo, tá? A prefeitura emprestou dinheiro para a empresa de ônibus, agora não tem como receber legalmente se a Câmara Municipal não aprovar o Vale Social, o Vale Transporte Social. Palavras do secretário Fleury, a Rádio Itatiaia, só para colaborar com a sua... E o que eles receberam até agora? 7 milhões. As empresas de ônibus repassou para a prefeitura apenas dos 220, apenas 7 milhões, só para uma informação para o senhor, para o seu relato, tá bom? Obrigado. Excelente. Obrigado, presidente. De qualquer forma, é por isso que é importante eu ter acesso a esse acordo, e vou ver o acordo, com certeza ele está baseado num processo, e eu vi que a vereadora Fernanda Pereira Altoé e a vereadora Flávia Borja juntaram cópias do processo nos autos aqui da CPI, para que a gente veja até que ponto o Tribunal de Justiça ele participou dessa composição. Isso é muito importante. Eu sei que ele homologou, mas eu quero saber até que ponto esse acordo estava com essas premissas estabelecidas. E aí a gente vai, em cima disso, preparar o relatório com base na legalidade e com base em vários princípios do direito, né? Como o ato jurídico perfeito, coisa julgada. A gente tem que avaliar isso tudo. Então, a princípio, presidente, eu vou parar por aqui. Se sua assessoria me enviar a cópia do acordo, eu quero dar uma leitura agora e, quem sabe, eu retorno com perguntas para o secretário André. Já está no seu... Você está recebendo agora o acordo no seu WhatsApp, vereador Renan. Obrigado. Tá? Vereadora Flávia Borja. Bom dia, secretário. Ô, Flávia, só me permita. Vereador Renan Melo. Pois não. Nós pedimos informação à comissão sobre esse acordo, tá? E certo. O requerimento de comissão 788/2021, de autoria, da minha autoria, do vereador Júnior Lopes, que solicita o acordo na íntegra da Prefeitura de Belo Horizonte e o Sindicato das Empresas de Transporte de Belo Horizonte, o CETRA, firmado em Vale Transporte, a ser utilizados aos servidores públicos. O acordo que foi feito no dia 20 de dezembro fala em Vale Transporte, para o funcionário público. Quem me respondeu foi o senhor Guilherme de Souza Barcelo, diretor de acompanhamento legislativo do Secretaria Municipal de Governo. Então, esse acordo, lá no Tribunal de Justiça, que foi no dia 20 de dezembro, foi somente para Vale Transporte, para funcionário público, tá? Agora, o que repassou antes do dia 20 de dezembro, porque a Prefeitura usa essa cortina do acordo judicial,
Mas até o dia 20 de dezembro, a prefeitura passou muito dinheiro para as empresas de ônibus, antes desse acordo. Só para deixar claro, e eu vou estar encaminhando para o senhor também isso aqui. Por favor, Kelly. Vereadora Flávia. Ô, vereador. Vereador Irlan, quer perguntar alguma coisa? Não. Não, eu tô, vereadora Flávia, bom dia. Eu estou aguardando o recebimento da cópia, porque isso interfere nas minhas perguntas. Então, Vossa Excelência pode prosseguir. Do acordo que eu tenho aqui, vereador Irlan, no item 9, fala sobre aquisição. Se você puder me mandar também, é porque eu não tive acesso mesmo. Eu estou, inclusive, indo para a Câmara, mas eu não tive acesso. Eu gostaria de ter acesso. Não está nos autos da CPI, eu creio que não, porque senão já teria tido acesso. Tá, secretário, então, dentro desse assunto, gostaria de perguntar o seguinte, o acordo fala em adiantamento. Qual que é o lastro contratual para esse adiantamento? Vocês fizeram um acordo de adiantamento de uma coisa que nem foi comprada ainda? Olha, eu não participei da mesa de negociação e nem fiz parte da assinatura, eu não conheço os debates em torno dele. A parte de adiantamento, feita inicialmente, foi feita com base no contrato da Prefeitura de Vale Transporte, e depois a redação relativa ao adiantamento, imagino eu, que estava lá, relativa ao fato de criar um crédito junto às empresas, né? Que não foi doação, foi somente um adiantamento de Vale Transporte de dinheiro relativo a uma compra. Já ficou comprovado aqui na nossa CPI que não foi um adiantamento, mas foi realmente um empréstimo, né, que está sendo devolvido, inclusive, em dinheiro. Os depoentes anteriores, senhor André, admitiram o acontecimento de uma reunião em março de 2020, próximo até a publicação do primeiro decreto de fechamento da cidade, que foi dia 18/3. E nessa reunião foram discutidas medidas cabíveis para ajudar as empresas de ônibus na manutenção dos serviços de viagens. O senhor participou dessa reunião? Não me lembro, vereadora. Esse tema eu quase não participei dele, na verdade. Eu acompanhei de longe, eu lembro do presidente Célia me repassou o que estava ocorrendo, mas dessa reunião eu não me recordo. Participei de várias reuniões em torno do tema da Covid, mas especificamente para tomar decisão disso, eu não me recordo, eu não participei. Mas foi o senhor que assinou o contrato. Não, o contrato sim, porque o contrato é da Secretaria de Planejamento, servidores públicos, tomada a decisão a respeito de qual seria o formato de devolução, escolhido o contrato via de aquisição, sou eu que assino o contrato, porque são contratos de vale para servidores públicos. Quem que foi o autor da proposta de aquisição antecipada de créditos? Pelo que eu sei, o formato, quem faz a regulação do contrato é a BH Trans. Então, quem verifica o funcionamento do setor e quem fez o embasamento, a nota técnica, foi a BH Trans. Na pessoa de quem? Do presidente, né? Assim, eu não sei quem lá dentro, mas assim, quem encaminhou o tema foi o presidente. E como que foi formalizada essa compra, contratualmente? Utilizando o contrato existente. Qual contrato? Até onde eu sei, o contrato de servidores públicos, né? Até a sua finalização, até esse acordo que o presidente falou aí, do dia 20 de dezembro, né? Tem um contrato de cessão do uso do BH Bus, que é o contrato número, vou ler aqui, é um número extenso, mas para ficar registrado. 01 2017 08 03 00 26 0500. Esse contrato ele tem por objeto a cessão de uso do cartão BH Bus, vale transporte, licença de software de manutenção, prestação de serviço de fornecimento de vales transportes eletrônicos por intermédio dos mecanismos de carga a bordo. É isso mesmo? Eu não desconheço o número do contrato, mas é o contrato de aquisição de vale que a gente só tem um, né, para os servidores públicos, e tem outro para o vale na assistência social. O senhor desconhece? Não sei se é exatamente isso que a senhora está lendo, né? Não sei a ementa do contrato de cabeça, né? Ok. Esse contrato que eu citei, ele prevê antecipação de créditos a partir do terceiro termo aditivo, assinado no dia 27/4.
Se os repasses começaram em 27/3, qual foi o instrumento jurídico, então, que formalizou os repasses anteriores do aditivo? O mesmo contrato existente. O contrato já existia, né? Esse contrato sempre existiu, ele é renovado anualmente, né? Imagino que depois esse primeiro deve ser o primeiro termo aditivo, né? Na verdade, só a partir do terceiro termo aditivo, que foi assinado um mês depois. Então, ficou faltando aí um instrumento jurídico para formalizar os repasses anteriores. O senhor concorda? Não, eu acredito que comprar foi feito. Eu não participei da compra, da aquisição, assim, foi feito por meio do contrato da Secretaria de Planejamento, foi feita essa compra junto com o contrato existente. Existe um contrato ali. O termo aditivo é depois, no termo aditivo é de um contrato existente. Então, foi feito... A gente nunca ficou sem contrato de Vale Transporte, né? Eu estou afirmando, então, que foi feito sem um contrato formal, porque o termo aditivo foi um mês depois, no dia 27/4. O termo aditivo, vereador, é um termo aditivo ao contrato, né? Então já tinha um contrato antes. A compra antecipada, ela só aparece em abril. Aí tem que ver com a Secretaria de Fazenda, porque eu não sei dos procedimentos realizados de compra, como que eles funcionaram operacionalmente. Presidente. Né? Não é feito pela Secretaria de Planejamento a aquisição no final das contas. Alguém? Presidente, só para aproveitar a pergunta da vereadora Flávia, fica uma sugestão para o secretário André, de repente ele provocar isso lá na Secretaria da Fazenda para mandar esse contrato, porque de fato você não consegue fazer um aditivo em cima do nada, né? O aditivo é em cima de um contrato pré-existente. E de repente possa mandar para a comissão para esclarecer aí as dúvidas da vereadora Flávia. Obrigado, vereador Bruno, pela palavra. Eu gostaria que registrasse em ata, senhor presidente, que foi verbal. Não teve um instrumento de abril, né, acréscimo aí do contrato. Então, a gente, como ele mesmo está falando, ele desconhece um instrumento. A gente sabe... Eu não disse isso, vereadora. Eu não disse isso. Não O que eu teve, estou dizendo então... é que o termo aditivo é o termo aditivo a um contrato. Não existe termo aditivo a nada. Então, o que existia anterior ao termo aditivo era um contrato, e foi feito por Você meio disse desse que contrato. só tem um contrato. Sim, que tem vários aditivos no mesmo contrato, né? Pode ter, né? A compra antecipada só aparece no terceiro, só que ela se dá em abril. E a compra é em março. Aí eu acho sobre os procedimentos é bom até a comissão pedir sobre o formato de execução realizado por meio da Secretaria de Fazenda, mas pelo que eu sei era o contrato existente Vale, foi feito o adiantamento por meio do contrato existente. Nós temos aqui os contratos e a compra realmente é de março e o aditivo é só de abril. Bom, possivelmente que o saldo do contrato esgotou e fizeram aditivo por conta de saldo. Isso é uma possibilidade. Aí tem que perguntar na Fazenda e a gente vê direitinho esses valores, esclarecer deixar tudo claro a respeito de como foi feito esse procedimento. Mas isso tem tudo registrado, né? Isso não tem dificuldade nisso, não. Ok. Senhor André, a média de gasto do contrato era de aproximadamente R$3 milhões por mês. No terceiro termo aditivo, vocês aumentaram o quantitativo do contrato em 24,63%, atingindo o limite máximo previsto em lei de 25%. Isso significou um acréscimo de mais de 8 milhões, 8.789.855,01. O senhor confirma? Não sei os valores de cabeça, mas o formato foi esse, né? Uma coisa era o consumo de servidores, outra coisa foi o repasse feito a título de adiantamento, né? Os valores de repasse não eram feitos pela minha secretaria, então não sei exatamente os valores, nem tenho acesso, mas posso conseguir, se a comissão quiser encaminhar para a gente levanta. Eu gostaria de colocar a imagem que está já do contrato, a cláusula 2, só um minutinho que nós vamos colocar aqui na tela.
2. Segunda cláusula. Olha lá, a gente pode visualizar aí, ó, isso aconteceu em abril. Olha só, se a gente fizer uma conta rápida, o contrato de fornecimento de Vale tem prazo máximo de 60 meses. Como ele foi assinado em julho de 2017, em abril de 2020, quando foi feito esse ajuste, faltavam apenas 27 meses para o encerramento. Com a média, senhor André, de 3 milhões mensais, o acréscimo de 25%, de quase 9 milhões, nós chegamos à conclusão que, até o fim do contrato, a Prefeitura compraria 90 milhões de reais em vales. Como que uma compra que tinha limite do valor de 90 milhões chegou em 224 milhões de reais? Foi feito por meio do acordo que o presidente já informou no dia 20 de julho no TJ. Não foi feito por meio desse contrato. Então, o senhor está dizendo que foi o acordo que fez esse acréscimo? O instrumento jurídico é o acordo, Então, os 134 não estão no contrato, não tem contrato. Vereador, pelos grandes números que eu conheço, são 101 via contrato e 116 via acordo judicial. O senhor concorda que 134 milhões foram adquiridos sem previsão contratual, já que já excederam o limite do contrato? Os valores que eu tenho são esses, vereadora, mas os valores que foram feitos sem contrato foi feito na Justiça. Mas o senhor é secretário de Planejamento, como que essa compra saiu do controle desse jeito? Foi ordem de quem a manutenção dos repasses além do limite contratual? Foi um acordo judicial, vereadora. Como todo mundo aí já sabe, já tem em mãos o próprio acordo, né? Pois não. O que eu acho engraçado da Prefeitura de Belo Horizonte, com todo respeito às pessoas que estão vindo aqui depor... Presidente. Só um minutinho, vereador. Estou terminando meu raciocínio, já te passo a palavra. Okay. O que eu acho engraçado, que todo esse repasse de 220 milhões, eles falam que foi feito um acordo no tribunal. Tudo bem. O acordo no tribunal foi feito no dia 20 de dezembro. Está aqui o acordo nas minhas mãos. Está aqui. Mas antes do acordo, a Prefeitura repassou milhões para as empresas de ônibus. E como o mesmo secretário disse que o repasse de Vale Transporte é em torno de 20 a 25 milhões, né? Mesmo assim, como que ela iria pagar esse dinheiro? O pessoal da imprensa que está nos acompanhando, está claro que ela emprestou dinheiro para as empresas de ônibus. Emprestou tanto que não tem como devolver. Está claro. O secretário disse que é em torno de 25 milhões que gasta com Vale Transporte. Acabou de falar. E aí? Ah, mas tem um acordo. O acordo é 20 de dezembro. E antes do acordo, gente, eles querem justificar todo em relação a esse acordo judicial. É empréstimo para a empresa de ônibus, é subsídio. Isso precisa de lei aqui na Câmara. Isso é pedalada fiscal do prefeito Alexandre Calil. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Não sabem como devolver o dinheiro. Não tem como devolver. Essa que é a pura verdade. Obrigado, vereador Flávio. Presidente, me permite uma parte, vereadora? Pois não. Vocês estão com acordo aí, eu tive acesso ao acordo agora. O secretário André explica que esse acordo é na ordem de 100 milhões. Concorda, secretário? 101 milhões. Sim. Não, 116, né? 116. Vereadora Flávia, Vossa Excelência está com um acordo aí. Soma os valores que estão escritos no acordo. Eu não tenho aqui em mãos. Eu não consegui chegar, secretário, nos 116 milhões, não. Vossa Excelência podia só me explicar, porque o que eu vi aí são 10 milhões. Eu recebi os repasses da Secretaria de Fazenda que ela fez para as empresas a título desse acordo. Não, sem problema. Das duas versões do acordo. Eu só tive acesso a uma, inclusive Vossa Excelência me mandou. Tem aí 4, 3, 2 e 1.
Tá 10. O que repassa, nos termos do acordo, ele é repassado conforme ao déficit de passageiros, com base numa nota técnica. Eu acho que esses documentos também já foram encaminhados, pelo menos, para a comissão, para a CPI da BH Trans, que é o que embasa, do ponto de vista técnico, o que está no acordo, qual que é o formato de levantamento dos valores, né? Entendi. Então, nós vamos compartilhar as informações com a CPI da BH Trans, porque só com base na ata de acordo a gente não chega nos 116 milhões. O máximo que se chega, pelo que está escrito, são 10 milhões. Obrigado, vereadora. Com a sua fala, vereador Irlan, 25 milhões por mês, de Vale Transporte, vezes 7 anos, dá 175 milhões. E aí? Repassou 220? Como é que faz? Só para deixar uma interrogação na cabeça das pessoas, tá? 125 milhões de Vale Transporte. Se todo mundo já estiver trabalhando, né? Nós não estamos colocando esse ano, que no início do ano quase ninguém estava trabalhando. Vamos colocar todos os anos cheios. É aí que está a pedalada. É 25 milhões. Juliano. Só um minutinho. 25 milhões vezes 7 anos dá 175 milhões. Se for 25. Mas e o ano que não estava todo mundo trabalhando? Como é que fez para repassar? Só para deixar uma informação para as pessoas. Pois não? Presidente Juliano, bom dia a todos. Só um minutinho, vereador Braulio. Só uma informação. Só um minutinho que eu vou passar para a Flávia. Ela estava falando, se ela vai te permitir, por favor. Pode falar, vereador Braulio. Bom dia, vereador. Ok, obrigado. Até o final do mês de novembro de 2020, já tinham sido adiantados 107 milhões e 500 mil reais como adiantamentos. E então os números simplesmente não fecham, né? A gente vê aí que o acordo judicial que foi celebrado em dezembro, ou seja, foi celebrado depois, naquela ocasião já tinham sido adiantados 107 milhões de reais para as empresas de ônibus. Então, só para contribuir a essa informação com a CPI da Covid. Obrigado, viu, vereador Braulio, pelas suas informações, como membro importante da CPI da BH Trans. Vereadora Flávia. Só deixar claro, então, o senhor tem 2 contratos, o de Vale Transporte Servidores e do Tribunal de Justiça, não é isso? Porque esse do TJ, a compra de crédito, para quem? Com base em qual contrato? Porque é adiantamento, tem que ter um contrato para adiantar o valor dele. Desculpe, vereadora, eu perdi o final da pergunta. Estou dizendo que são 2 contratos, então. O senhor tem 2 contratos, o de Vale Transportes, dos servidores, e esse depois do Tribunal de Justiça. É um acordo judicial, né? Não é um contrato, é um acordo judicial no Tribunal de Justiça. Tudo muito nebuloso. Senhor André, vamos fazer uma conta de novo. Na melhor das hipóteses, as empresas, se elas devolvessem a partir de hoje 50% dos créditos, como prevê o contrato, só para quando acabar a pandemia, isso daria, em média, 1,5 milhão por mês. De hoje até o final do contrato de concessão, faltam 81 meses. Dá um total de 121 milhões e meio. Mas, mais os 6 que as empresas disseram que devolveram até aqui, 127 milhões. E os 97 milhões que faltam para o valor que foi repassado, vão para onde? Eu já expliquei para o presidente aqui da comissão, vereadora, a gente sempre teve a intenção de poder gastar isso o mais rápido possível junto às empresas, principalmente com alguma política pública, quando tivesse esse consumo. Então, no desenho original do Auxílio Belo Horizonte, ele fazia parte. Então, é um assunto que ainda está em discussão, porque não foi encaminhado pelo fato de não se saber, lá quando encaminhou o projeto de lei, se uma época dessa, outubro, novembro, como estariam os níveis sanitários da pandemia, se era possível ter mais gente utilizando o ônibus, mas sendo possível, pode ser em qualquer política pública, porque o raciocínio colocado aqui está sendo sistematicamente que a gente vai gastar com servidores públicos, e não precisa ser assim, né? A gente pode gastar com a cidade, né? Para deixar claro, então, para essa CPI, que para arrumar essa bagunça que foi feita pela Prefeitura pela BH Trans, vocês vão agora arrumar aí, né, para legalizar o desvio do orçamento, vão mandar um projeto de lei para a Câmara. A Câmara não vai compactuar com isso, regularizar o crime cometido pelo senhor prefeito. Porque foi sim uma pedalada fiscal, agora querem mandar
a bagunça para a Câmara regularizar. E nós não vamos compactuar com isso. É uma conta que não fecha. Vereadora Flávia, só para as pessoas que estão nos acompanhando que não têm esse acordo, aqui nós temos algumas pessoas da imprensa, o acordo disse, se os ônibus andarem com 42 pessoas por viagem, a Prefeitura repassa 4 milhões por semana. Aumentando o número de passageiros, ela vai diminuindo. Se passar de 42, passa para 3 milhões por semana. Se passar de 44 a 46 passageiros, a Prefeitura passa por 2 milhões. Acima de 49 passageiros, a Prefeitura passa 1 milhão para as empresas de ônibus. Vamos supor, né? Quem esteve em Belo Horizonte na pandemia, viu que os ônibus estavam lotados. Lotados. E aí não tem culpa do secretário em relação a isso. Vamos supor que a Prefeitura repassou integral os 4 milhões. Que todos os ônibus em Belo Horizonte estavam com 42 passageiros por viagem. Não é por média, é por viagem. E aí você pega 4 milhões por semana, esse é do acordo, não estou falando que foi repassado antes. Aí você pega 4 milhões por semana, ainda dá uma diferença de 45 milhões a mais em relação a 220. Se todos os ônibus andaram com 43, ela já descumpriu o acordo, porque os ônibus não andaram só com 43 pessoas. Eu fui em várias estações, só entrar na minha rede social. Então, quer dizer, já não cumpriu o acordo. Já não cumpriu o acordo. E o pior, ainda falta 45 milhões de reais. Que a conta não fecha. Volto a falar, a conta não fecha em relação ao repasse das empresas de ônibus. E aí, só para me encerrar minha fala, vereador Flávio, eu gostaria de pedir ao secretário André Reis que o presidente do Cetra, o ex-presidente do Cetra, o senhor Joel, disse na CPI que ele já devolveu 7 milhões para o caixa da Prefeitura. Eu gostaria de encaminhar para essa CPI, secretário, o recibo, um extrato, alguma coisa comprovada em conta que realmente o Cetra devolveu já esses 7 milhões. Ele disse semana passada, então esse recibo tem que ser, no mínimo, semana para trás dele aí. Então eu gostaria de constar nessa CPI, eu vou fazer o requerimento, mas se possível, secretário, o senhor que é o do planejamento e orçamento, encaminhasse para a CPI o valor que o Cetra disse que já devolveu para a Prefeitura de Belo Horizonte, né? Do empréstimo, que a Prefeitura foi o único segmento que teve empréstimo para ele, só usa a empresa de ônibus. Todo mundo foi sacrificado na pandemia. Academia, escola, comércio, varejo, eventos, mas eles não, eles tiveram empréstimo. Então que ele repassa o recibo que o Cetra pôs na conta da Prefeitura de 7 milhões de reais. Gostaria de fazer esse encaminhamento e vou colocar esse requerimento em pauta também. Muito obrigado. Vereadora Flávia. Vereador, posso só um esclarecimento? Desculpa, sim, vereador. À vontade. Talvez é bom a gente documentar e encaminhar para os senhores mesmos, mas pelo que eu sei do retorno, ele vem sendo feito a partir da emissão da nota. Se chega uma demanda para mim de vale transporte de 2 milhões, de 3 milhões, simplesmente encaminha para ele a nota de vale transporte do consumo da Prefeitura naquele mês e ele emite os vales contra nenhum pagamento naquele momento. Então, eu não sei se a Fazenda vai ter um recibo específico de devolução, mas o que ela vai ter vai ser a execução do atual contrato, do envio dos vales de transporte e pagamento já feito previamente. Está ótimo, eu te agradeço. Se puder enviar, eu te agradeço. Okay. Isso contradiz porque as empresas suplementares elas estão sendo descontadas, elas não estão devolvendo em crédito. É um valor que está sendo descontado mensalmente. Então, eu queria, até a minha pergunta, vereador Juliano, complementando aí esse pedido, a gente queria que seja enviado todos os documentos comprobatórios das devoluções sob pena de busca e apreensão, vereador, porque não é possível, nessa altura do campeonato, a gente ainda ter que ter esses documentos e pedir de uma forma que possa esperar muito tempo, a gente não tem mais tempo. Então, queria só complementando aí seu pedido, né? Deferido. Ficou claro para a gente, senhor André, que a aquisição não foi controlada. Mas como que está sendo essa devolução? O senhor poderia explicar mais especificamente como que está sendo a devolução desse crédito? Desse empréstimo? É o que eu acabei de explicar para o vereador. Talvez da Fazenda, documentalmente, a gente pode apresentar
melhor e com dados mais detalhados, mas, na verdade, o que tem sido feito é emitir as notas de vale transporte, a demanda da prefeitura, e eles emitem os vales. É assim. Como que a gente pode comprovar, então, que o crédito repassado está efetivamente chegando nos cartões dos servidores? Não estou perguntando somente o desconto que está sendo feito das compras atuais. Quero saber como que isso está chegando aos cartões, uma vez que eles são todos servidores que estão em regime de trabalho presencial. Eu não vejo dificuldade de comprovar isso não, porque na verdade, tanto anteriormente ao acordo, a gente sabia se os cartões eram cheios ou não, né? Há um controle sobre o que entra nos cartões de servidores. Então, quando a gente emite a fatura contra o consórcio, eles têm que repassar e encher os cartões com os vales transportes. Então, tem um controle. Tem. Eu queria pedir, então, os extratos de utilização, senhor presidente, da recarga desses cartões. Interferido. A cláusula 6.1.2 fala que o valor correspondente aos vales solicitados serão apresentados na forma de recibo. Então, eu queria pedir todos os recibos, desde o início do contrato, sobre pena de busca e apreensão. Nós precisamos ter esse controle aqui. A cláusula 4.5 fala que o fundamento dos repasses era garantido o cumprimento dos protocolos das medidas sanitárias. Os empresários confirmaram aqui que as viagens foram reduzidas, inúmeras reportagens mostraram o contrário, senhor presidente, os ônibus lotados. Por que o contrato foi mantido? Por que o acordo foi mantido, mesmo com o descumprimento dessa obrigação? Não era o caso aí de uma rescisão, já que a única razão do adiantamento não vinha sendo cumprida? Eu não participei desses debates, dessa questão, vereadora. Eu desconheço o debate sobre esse tema. Não é um debate, é o acordo do Tribunal de Justiça. O acordo, ele previa uma obrigação, né, do número máximo de passageiros, aí os repasses iriam sendo feitos. Só que nós temos aqui, nós já até colocamos na nossa CPI, inúmeras reportagens, matérias, comprovações de que os ônibus estavam lotados, colocando o usuário em risco. Ora, se o repasse era para garantir a segurança dos usuários, por que, no momento que essa segurança não estava sendo mantida, o acordo não foi quebrado, os repasses continuaram sendo feitos? Eu não sei dizer, eu não participei do controle. É uma pergunta, às vezes, fazer para a BH Trans sobre o nível de controle, como que funcionava esse controle, a forma de criar o respaldo para os próximos pagamentos. Algum outro vereador deseja fazer a pergunta? Secretário, o que tem dúvida na gente aqui é que o acordo não fala que é para funcionários da prefeitura. O acordo não fala. Como que a prefeitura vai repassando dinheiro para as empresas de ônibus sem ter um controle disso? Como é que faz, gente? Alguém pode... Begatã já veio cá, não explicou. O presidente da Cetra, ele joga a culpa na Transfácil, mas é a Transfácil que passa o repasse para ele. Planejamento tá... Como que você vai repassar um dinheiro? Como é que você vai repassar um dinheiro se não tem um controle disso? Como? Que o acordo... Vereador, mas o controle tem, o valor existe. A gente sabe qual que é o nosso saldo de crédito junto às empresas. Sim, não, tudo bem, eu sei, mas como é que... Mas está comprovado que não tem como devolver no prazo que termina o contrato delas. O contrato delas termina em 2028. Esse que é o problema. Como que elas vão pagar? Aí agora vem projeto de lei para a Câmara. Então elas repassaram o dinheiro a mais para as empresas de ônibus. Porque vai acabar o contrato, e isso não acabar antes, pelo Ministério Público, e aí esse dinheiro? E como é que vai fazer para repor esse dinheiro? Ninguém sabe se essas empresas vão ganhar a próxima licitação. Então, assim, deixar bem claro que foi um empréstimo. Empréstimo para as empresas de ônibus, porque elas não têm como pagar em vale transporte. Vereadora Flávia. É uma torneira aberta, né, vereador Juliano? Sem presidente. Pois não, vereador. Se a vereadora Flávia tiver terminado, eu gostaria de fazer umas perguntas também. Sim, vereadora, eu já te respondi no chat, já vou passar rapidinho para a senhora, tá bom? Não tem pressa nenhuma, até porque o senhor falou e eu não consegui responder. Tranquilo.
Na época do acordo, conforme as planilhas que nós temos, já tinham sido repassados 107 milhões e meio de reais. 107 milhões. Eu já fiz essa conta com o senhor, de que o limite do contrato de recarga era de 90 milhões. Ainda assim, foi permitido comprar mais com base nesse mesmo contrato? Eu não fiz os repasses, vereadora. Os repasses eram feitos via Secretaria de Fazenda e esse controle era feito lá. Então, o passo a passo dos repasses, eu não sei te responder. A gente pode documentar tudo e devolver para a comissão. De quem que é a responsabilidade pelo aditamento contratual, fora dos limites legais? Não, uma coisa é aditamento contratual, outra coisa é o valor efetivamente repassado, né? E de quem que é a responsabilidade? O contrato era assinado, um dos signatários do contrato sou eu. Então, a existência do contrato, que é feito por meio do contrato, passa por mim. Mas os valores efetivamente repassados não eram feitos na Secretaria de Planejamento. Então, na verdade, a gestão desse repasse era feita na Secretaria de Fazenda. Tá, eu vou passar para a vereadora Fernanda, depois a gente retoma. Eu repasso a palavra para a vereadora Fernanda Borges. Fernanda Alto é. Perdão. Normal. Eu e o Flávio estamos ficando acostumados. Desculpa, vereadora. Não, problema não. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia, vereador. Tudo ótimo. Contigo. Eu gostaria de saber o seguinte. Teve um pedido de antecipação de compra de vale transporte. A gente já teve inúmeras, nem vou te fazer essa pergunta, apesar do senhor ter participado de todas as conversas, mas a gente consegue, dos depoimentos, a gente observou que não teve um pedido prévio de reequilíbrio, né, contratual das concessionárias de empresas de ônibus, até porque a questão da pandemia não poderia gerar o pedido de reequilíbrio conforme até as normas do contrato firmado e da lei dos consórcios. 7 dias depois, a prefeitura já começou a fazer uma compra antecipada de vale transporte. Depois 5 meses depois, se não me engano, tentou dar um ar de legalidade nisso num documento no Tribunal de Justiça, onde inclusive omite informações ao Poder Judiciário. Qual foi a redução de passageiros nessa primeira semana para já justificar esse pedido de compra antecipada de vale? Não faço ideia, vereador. Não participei disso, não. Na verdade, só a partir de uma premissa equivocada. Eu não participei de todas as tratativas sobre esse assunto. Não participei de quase nenhuma. Verdade, mas qual que é a pasta do senhor? Planejamento. E aí não existe planejamento na cidade, porque a partir do momento que se compra vale transporte antecipado, sem o secretário de planejamento saber, quem que tem que ter controle disso? Eu sei dos valores globais. Agora, sobre os mecanismos de funcionamento e sobre os mecanismos operacionais, quem cuidava dos dados operacionais era a própria BH Trans. Pois é, os dados operacionais a gente sabe como que funciona. Você tem uma roleta, a roleta passa, você sabe o número de pessoas que passam naquele dia, fizeram um cálculo de uma semana e comprovaram que houve redução de passageiros. Isso é ok. E aí, qual documento que eles entregaram para os senhores, especialmente para o senhor, para comprovar essa redução? Para mim, nenhum, porque eu não participei disso, né? Então, na verdade, quem estava controlando isso junto a BH Trans, a Secretaria de Fazenda, que estava sendo feito esse controle. Eu não participei. Então, a Secretaria do Planejamento não participou do planejamento de uma compra antecipada de vale transportes e não quis saber o fundamento de uma compra antecipada, onde gerou 240 milhões de reais de compra antecipada. Olha, a legalidade dos atos estava sendo acompanhado pela própria PGM e pelo próprio Ministério Público nesse momento. Então, já tinha esse acompanhamento sendo feito. O que nos passava era qual era a demanda, uma estimativa de demanda mensal sobre os valores, e a gente verificava se cabia dentro do nosso contexto fiscal. Tá, então, essa era a minha participação. Tá, então eu vou ter saído desse assunto, né, pelas suas respostas, não adianta eu tentar aprofundar. Eu gostaria de saber qual o valor gasto em Belo Horizonte com contratos emergenciais durante o Covid. Não faço a menor ideia, mas vocês têm disponível, a gente pode mandar, não sei não.
A Secretaria do Planejamento não sabe o valor gasto em Belo Horizonte com contratos emergenciais durante a Covid. Os contratos são feitos de forma descentralizada. Eu não assino esses contratos, né? Assim, cada um toma conta da sua gestão contratual. Mas não existe uma planilha com esses gastos? Não, pode ser que tenha. E se tiver, a gente encaminha para vocês. Eu acho que no site da transparência estava sendo feita essa disponibilização. Mas se não estiver sendo feita, a gente encaminha para a senhora. Eu gostaria, secretário, presidente, eu gostaria de pedir esses contratos. Os dados já foram solicitados aqui, mas... mas a gente ainda não recebeu. Não, tá. Recebeu, a gente manda. Obrigada. Houve contratação de organização social no combate à pandemia? Não sei. Houve pagamento adiantado em algum contrato na pandemia? Não sei. Fora esse, não sei, né? Tratando do transporte, né? O senhor é secretário de quê mesmo? Sou de planejamento, mas eu não executo a totalidade dos milhares de contratos da prefeitura, né? Mas não houve um planejamento da cidade durante 5 meses que ficou fechado para todo mundo ficar em casa e contribuir para o planejamento da cidade? O orçamento é descentralizado nos diversos órgãos e entidades, e cada dirigente é responsável pela execução do seu orçamento. Eu não tenho como me responsabilizar pela execução orçamentária de todos os secretários da prefeitura. O que o senhor pode trazer de respostas para a gente em relação à pandemia, de informações? Eu acho que talvez é porque vocês estão com a expectativa de uma série de perguntas que, na verdade, estão bem além da minha competência, né? Então, a participação nossa foi do controle fiscal geral para que a gente pudesse terminar o ano de forma fiscalmente organizada e que a gente pudesse terminar sem dever servidores e dever fornecedores. Então, a participação da Secretaria de Planejamento está ligada às atribuições e competências legais dela. Essas perguntas que eu estou fazendo, nós temos que fazer, então, para qual secretário? Se quer saber exatamente de contratos emergenciais, talvez me mandar para passar para todos os secretários, ou a gente pode consolidar via controladoria e mandar esse consolidado sobre os contratos emergenciais. Tá, mas para ter uma oitiva aqui na CPI, eu teria que chamar todos os secretários? Teria, para saber de organização social, cada um faz o seu contrato, né? Um secretário de saúde não sabe se a Secretaria de Assistência Social fez um contrato desse, ele não tem como saber. Mas e sobre contratação de quanto que foi gasto com contrato emergencial na pandemia? Isso a gente pode levantar via o sistema, né, de contrato emergencial, isso não tem dificuldade de levantar. A gente encaminha. E se teve pagamento adiantado em algum dos contratos da pandemia também? Isso eu não sei dizer, se o sistema registra, como que isso é registrado, mas eu desconheço esses adiantamentos. Né? Tá, mais uma pergunta. Belo Horizonte recebeu 320 milhões do governo federal, que foi quase que o mesmo valor recebido pelo estado de Minas Gerais inteiro. O que foi feito com esse dinheiro? Acho que todos os dados de execução orçamentária estão disponíveis no site. Tá lá, o link está no site de transparência da prefeitura, está item por item adquirido com dinheiro do ano passado e esse ano. Isso está lá, foram milhares de coisas, né, que foram executadas esse dinheiro. Ano passado foi executado dinheiro estadual e federal em torno de 580 milhões, esse ano em torno de 660 milhões. Executados esse ano do total da pandemia, mas de recurso federal e estadual em torno de 158 milhões esse ano. Presidente, qual documento que eu tenho que fazer pedido então na CPI para ter acesso a essas informações de forma detalhada? Você pode pedir um requerimento na CPI e nós aprovamos na próxima quinta-feira. E aí qual o termo que eu tenho que utilizar, secretário, para eu fazer esse pedido? A senhora está querendo, são todos os contratos emergenciais, adiantamentos e... o que foi feito com os 320 milhões do governo federal? Não, isso é só perguntar isso diretamente, os recursos repasses destinados a Covid, ou se for 100% do SUS, ou se for só Covid, é só escrever isso no ofício que será entregue. Tá. Isso tem identificado a execução orçamentária exatamente o que são os gastos de Covid, tanto no âmbito da despesa como no âmbito da receita. Tá, eu tenho só mais 4 perguntas aqui. De onde saiu o dinheiro que custeou as cestas básicas distribuídas à população antes das eleições do ano passado? Sabe, todos os recursos de cesta básica, em torno da cesta básica, uma parcela pequena foi utilizada a merenda escolar, destinados aos alunos da rede municipal, o restante do Tesouro Municipal. Então, não teve dinheiro do governo federal que foi para a compra de cesta básica para o período antes das eleições? Posso verificar se tem recurso do SUAS, mas eu acredito que não. A gente pode verificar, sim, e encaminha junto as demais informações. A Prefeitura de Belo Horizonte está repassando em dia os recursos federais para os hospitais da FEMIG na capital, porque esses valores, inclusive, eles têm destinação definida e devem ser destinados até 5 dias após serem recebidos. Esses repasses estão sendo feitos?
Não sei se está sendo feito pela saúde. Na verdade, tem um acordo mais amplo entre saúde e governo do Estado, que o Estado também não faz os repasses à Prefeitura. A gente chegou no governo com uma dívida do Estado com a Prefeitura também de repasse esse recurso e de tempos em tempos eles fazem um ajuste de contas. E o que o Estado deve à Prefeitura e o que a Prefeitura deve para o Estado. Pois é, mas aí eu estou perguntando para a Prefeitura. A Prefeitura está repassando? Os recursos federais não são os estaduais para os hospitais da FEMIG? O repasse é feito pela Secretaria de Saúde. Eu não sei exatamente quais são os prazos de repasse feitos por eles, não. Tá. Dos 7 mil novos respiradores que foram anunciados, quantos que foram efetivamente comprados pela Prefeitura de Belo Horizonte? Não sei qual foi a aquisição de respiradores, quanto que a saúde comprou, não sei. O que o senhor sabe? Eu sei que ninguém morreu em fila por falta de atendimento dentro da pandemia em Belo Horizonte. Isso eu sei dizer. Que ninguém mas o senhor não é secretário da... Aí o senhor sabe da pasta da saúde, mas não sabe da pasta do senhor, isso né? Isso no jornal, vereadora. Mas o jornal a gente sabe que tem muita coisa que está lá e que a gente sabe que não é verdade, né? Mas pelo visto, então, eu não vou ter minhas respostas. Ok, muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereadora Flávia Borja. Senhor André, queria voltar nesse ponto aqui. O senhor falou agora que o acordo do Tribunal de Justiça não era para servidor. Então, essa compra era para quem? Se foi um adiantamento de crédito, ela tem que ter por base um contrato de crédito. Em qual contrato o acordo do TJ se baseou? Ou vocês compraram vale sem saber para quem por meio de um acordo? O acordo foi firmado com meio de geração de crédito junto às empresas, por meio da necessidade desenhada pela própria BH Trans no formato de execução do trânsito na cidade. Então não tinha o contrato que teve, que era de servidores, a gente já falou desse assunto aqui algumas vezes, né? E também foi feita a primeira etapa via contrato de servidor, a segunda etapa via o acordo judicial, que não tinha nenhum contrato, tinha um embasamento técnico feito pelo BH Trans que justificaria esse acordo firmado no TJ. Eu gostaria só de registrar, a gente está retomando esse assunto, realmente, mas não ficou claro, registrar em ata, senhor presidente, que não tinha um destinatário. O repasse de quase 120 milhões foi sem uma destinação. Gostaria que registrasse em ata, por favor. Deferido. Eu queria só fazer minhas considerações finais. Ficou claro aqui para essa CPI, senhor presidente, que esse adiantamento foi uma maquiagem para esconder um subsídio de um setor específico. Os próprios empresários admitem que sempre operaram em desequilíbrio de fluxo. Isso não é uma coisa da pandemia, não é uma coisa de agora. E aí o que aconteceu? A prefeitura viu na pandemia uma oportunidade, uma possibilidade de abrir uma torneira de dinheiro, de compensar o lucro perdido por todos esses anos. Os empresários de ônibus viram essa oportunidade, só que aí as coisas saíram do controle. O dinheiro passou do limite e agora, para acertar a conta, para poder consertar a casa, se é que tem conserto essa casa, vocês vão usar a população menos favorecida, a população vulnerável, com essa desculpa de transporte gratuito assistencial. Senhor presidente, a conta não fecha, e agora estão tentando fazer aí uma lambança em cima de lambança, e, inclusive, colocando a Câmara nessa bagunça, e nós não vamos permitir. Isso é pedalada fiscal. Eu queria deixar isso bem claro nessa CPI. Isso é uma pedalada fiscal. Não sou eu que estou falando, os senhores, com essas respostas evasivas, com toda essa confusão aí nos contratos, todos os vereadores estão chegando a essa conclusão. Pedalada fiscal foi o que aconteceu nessa prefeitura. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Outro vereador queira fazer algum tipo de pergunta? Gostaria sim, presidente. À vontade, vereador Braulio. Secretário André Reis, eu fico muito incomodado de escutar o senhor falando tantas vezes aí que não sabe, que não tem conhecimento. O nosso prefeito, nas coletivas que vocês organizaram ao longo da pandemia, depois ele proferir as suas palavras, colocar suas frases de efeito, constantemente passou a bola para o senhor para responder sobre números da pandemia. Então, a gente chega, depois de tanto tempo, e a gente está aqui nessas CPIs todas na nossa
Câmara de Vereadores, tentando apurar os fatos e ter respostas, na verdade, como de quem de fato parece não ter participado de nada. O que a gente quer aqui é respostas. Eu sempre tive o senhor com maior alto grau de formação, de capacitação técnica, de conhecimento, e às vezes o que a gente vê é que ninguém quer dar resposta. Parece que nós estamos diante de pessoas que estão com medo de dar as respostas, medo das implicações que elas vão gerar e mostrar de fato os desmandos, porque se ninguém teve responsabilidade, quem assumiu de fato a responsabilidade e deu o comando para que a cidade direcionasse todos os recursos da pandemia da forma que foram direcionados? A gente chegar agora aí com 220 milhões de adiantamento de Vale Transporte, por exemplo, quem deu o comando? A BH Trans que manda? Quem que faz o planejamento da cidade? Quem que gerencia as finanças? Quem que dá a notícia da saúde? O prefeito, então, é quem mandou? Eu gostaria de entender isso. Quem de fato estava no comando dessas ações da pandemia, secretário? Bom, vereador, cada um dentro das suas competências teve envolvimento dentro da pandemia, né? Nas coletivas que o senhor aponta, se recuperar nos vídeos lá, basicamente o secretário de saúde dava as informações epidemiológicas e sobre o funcionamento do comércio, alguns protocolos de liberação, as informações que eu dava, né? Então, eu não estava ali prestando conta de 100% das coisas que aconteciam na pandemia. Cada secretário tem sua competência dentro das suas atribuições institucionais para realizar os gastos, despesas e assunção desses valores. No acordo judicial, também nem todos os signatários. Estão lá os signatários do acordo, quem participou dos debates, conversam, está todo mundo ali. Então, a prefeitura é um órgão-alvo que tem em torno de 20 órgãos, cada um com sua competência institucional e cada um responsável por aquilo que afeta a sua pasta. Ok, secretário. Uma incógnita para a BH. A gente está aqui para esclarecer o que aconteceu realmente durante essa pandemia. Então, eu faço votos para que toda a comissão da Covid realmente esclareça. A gente chegar nesse ponto e descobrir, por exemplo, que as atas das reuniões do comitê de Covid não foram registradas, decisões foram tomadas com documentos extremamente frágeis e, principalmente, movimentações com grau máximo de valores, né? A gente está falando de milhões de reais que ninguém sabe de fato para onde foi. É lamentável, mas a gente está aqui para trazer a transparência para o cidadão de Belo Horizonte. Eu agradeço aí a participação. Obrigado, vereador. Eu só queria pedir aos vereadores dessa comissão, como nós fizemos um acordo com o relator, que a CPI se encerra no dia 16/11, e até o dia 4 a gente conseguiu os nossos trabalhos, 4/11. Que nós vamos precisar de uma extraordinária no dia 26/10, para trazer o seu secretário de Finanças da Prefeitura de Belo Horizonte, o senhor Fleury, né? Precisa vir aqui para falar para a população de Belo Horizonte, que ele também repassou recurso e autorizou recurso. Então, eu gostaria, vereadores, que na próxima reunião nossa nós aprovamos essa extraordinária para o dia 26, juntamente com a publicidade, o senhor Duda, juntamente com ele e juntamente com o senhor Fleury, que é o secretário de Finanças da Prefeitura de Belo Horizonte, no dia 26/10, a gente ouvi-lo aqui também. Porque... Presidente, não seria possível que fosse o secretário Fleury e o secretário Jackson, já que é uma CPI Covid, eles estarem juntos? Vereadora, a gente nesse dia já está previsto outra pessoa, nós iremos ouvir 2 pessoas esse dia. Entendi. O secretário Jackson pode ser ouvido posteriormente em outra reunião, tá bom? Então ótimo. Obrigada. Nada. Eu queria agradecer a presença do secretário André Reis. Muito obrigado pela sua participação. Agradecer a presença dos vereadores. São 10h44. Declaro encerrada CPI Gasto da Covid. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada. Obrigada, secretário.